Olá, pessoal! Eu me chamo Igor Gramacho, serei monitor de vocês na disciplina de Epidemiologia Geral e nesse primeiro vídeo eu vou trazer para vocês uma breve contextualização e histórico geral da epidemiologia. Inicialmente, precisamos compreender a origem etimológica da epidemiologia. Pois bem, ao destrincharmos essa palavra, nós temos que epi significa sobre, demio significa população e logo significa tratado. Portanto, epidemiologia significa o estudo que afeta a população. No passado, o alvo principal da epidemiologia era representado pelas doenças que geravam epidemias bem evidentes, tais como cólera, peste, tifo, varíola e febre amarela. Ou seja, eram infecções de evolução aguda e que sempre alarmavam a população e as autoridades. Entretanto, os estudiosos começaram a vigiar de maneira contínua a ocorrência e a distribuição de doenças agudas na população, com o objetivo de detectar precocemente as epidemias. Afinal de contas, a epidemia em si é apenas uma fase na evolução do processo mórbido e, portanto, precisava se estudar o período interepidêmico. Então, a busca dos agentes biológicos específicos para cada doença passou a ser o objeto central de estudo das pesquisas etiológicas. Ahn, Pois bem, essa abordagem de estudar os agentes biológicos específicos para cada doença, para a investigação de doenças infecciosas de evolução aguda, também foi estendida para doenças infecciosas de evolução crônica, como é o caso, né, da tuberculose. Doenças nutricionais passaram a ser pesquisadas da mesma maneira. Então, o comportamento das doenças nutricionais, ela de certa forma assemelhava-se às de natureza transmissível, ou seja, nas doenças de natureza transmissível, você tem a presença de um agente etiológico que gera uma doença, por exemplo, a presença do bacilo de Koch gerando a tuberculose. Mas você pode ter também a ausência de um micronutriente gerando uma patologia. Por exemplo, você tem não a presença, mas a ausência de vitamina B1 gerando, por exemplo, a doença beriberi. A ausência de vitamina C gerando a doença escorbuto. Então percebam que a epidemiologia passa a não se restringir somente a doenças infecciosas agudas, passando a abarcar doenças infecciosas crônicas, doenças nutricionais. Hoje abarca doenças crônicas não transmissíveis e até mesmo causas externas que nós vamos conversar melhor em vídeos posteriores. Percebam que a epidemiologia é então uma ciência base da saúde pública, que visa a compreensão do processo saúde e doença no âmbito de populações. Isso é importantíssimo. Então, por exemplo, eu não posso afirmar que o câncer de pulmão não é ocasionado pelo cigarro porque meu avô fuma desde os 14 anos e hoje ele tem 80 anos e nunca teve câncer. Isso pode acontecer? Claro que pode. Mas em termos de epidemiologia, trabalhando com populações, sabe-se que a fumaça do cigarro constitui o fator etiológico mais importante na gênese do câncer de pulmão. O câncer de pulmão é 10 vezes mais frequente em fumantes do que em não fumantes e 15 a 30 vezes mais comum nos fumantes de maior carga tabágica, cerca de 40 maços por ano. Então isso demonstra claramente a relação dose-efeito, ou seja, 90% dos casos de câncer de pulmão no homem e 79% na mulher podem ser atribuídos ao tabagismo. E para exemplificar um pouco melhor sobre a importância dos estudos epidemiológicos na tomada de decisões e na resolução de problemas em saúde, eu gostaria de comentar um pouco sobre um estudo de grande relevância acerca da higiene das mãos conduzida no século XIX. Naquela época, ir a um hospital para ter um bebê era quase que uma sentença de morte. Episódios de febre puerperal eram comuns e ocasionavam a morte de muitas mulheres. Foi então que em 1846 um médico húngaro percebeu que havia uma diferença drástica na quantidade de mortes entre mulheres que eram atendidas por médicos e a quantidade de mortes entre mulheres que eram atendidas por parteiras, onde os atendimentos por parteiras geravam 3 vezes menos morte
do que os atendimentos realizados por médicos. Um fato importante é que os médicos realizavam autópsias e partos, ao passo que as parteiras realizavam exclusivamente os partos. Foi então que o médico húngaro atribuiu as mortes ao que ele chamou de partículas cadavéricas, que estariam aderidas às mãos dos médicos que realizavam autópsias e logo em seguida realizavam os partos. A partir dessas informações, o médico húngaro ordenou que os partos realizados pelos demais médicos deveriam ser feitos após higienizar as mãos com solução de cal clorado. E assim as mortes foram drasticamente reduzidas de 12% para 1% em apenas 2 anos. Percebam que nesse estudo o médico húngaro primeiramente observou por meio da comparação uma situação em saúde, formulou uma hipótese sobre a causa do problema, realizou uma intervenção quando ordenou a higienização das mãos com solução de cal clorado e obteve um resultado satisfatório quanto à redução no número de mortes maternas. Percebam também que antes mesmo do médico húngaro conhecer o agente etiológico da doença, foi possível estabelecer a relação causal entre um comportamento e a ocorrência de uma doença. Então, para a gente finalizar, hoje nós entendemos que a epidemiologia é o estudo da distribuição e dos determinantes de eventos relacionados à saúde em populações específicas e sua aplicação para o controle de problemas em saúde.